Relacionamentos horizontais. Para depois nós falamos de relacionamento vertical. Oremos. Deus, nós queremos aqui estar diante de Ti, na Tua presença, abertos, prontos, preparados para aprendermos aquilo que vem de Ti, Senhor. Que a Tua palavra nas nossas vidas venha trazer luz, esclarecimento, venha mudar nossa conduta, nossa forma de ser, nossa forma de nos autoaceitarmos e de aceitarmos aos outros. Sabemos que isso só vai trazer benefício, vai trazer uma vida melhor para cada um, porque é a partir dos relacionamentos, e sem eles, esses relacionamentos, é impossível nós vivemos, é a partir desses relacionamentos que nós vamos construir a nossa vida em todas as áreas, em todos os sentidos. Então que nós possamos dominar, aprender muito bem essa área de relacionamentos, para que nós possamos construir na nossa vida, Pai, tudo aquilo que nós necessitamos de construir, através desses relacionamentos, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um desses jovens que aqui estão, adolescentes. Obrigado porque eu vejo em cada um a preocupação de aprender, a preocupação de saber, a preocupação de conhecer a Ti, para que eles possam ir bem na vida, Pai. Faz isso na vida de cada um, para que cada um tenha uma vida bem sucedida em todas as áreas, e uma vida muito bem diante de Ti, diante dos homens. Obrigado, Pai, te agradecemos. Amém, amém. Muito bem, gente. Então, dando uma rápida recapitulada geral na parte dos nossos relacionamentos horizontais, para que a gente possa, semana que vem, se Deus quiser, irmos para a parte de relacionamento vertical com Deus. Falava na semana passada que através da cruz de Cristo, Ele consertou todos os nossos relacionamentos. A cruz consertou os nossos relacionamentos com Deus, isso mostrado pela haste vertical, e os nossos relacionamentos humanos, através da exemplificado ou tipificado pela haste horizontal. A cruz mostra que em Cristo Jesus os nossos relacionamentos foram todos consertados, sarados, curados. Hoje nós podemos estar vivendo uma existência em paz com Deus, em paz também com as pessoas. Para isso nós precisamos conhecer a nós mesmos e conhecermos as pessoas. Então nós falávamos na semana passada e na semana anterior e também na retrasada, que cada ser humano, ele nasce com um temperamento. É o tempero. Temperamento vem de tempero. Então cada um de nós tem um tempero que foi nos dado quando nós fomos gerados no ventre materno. Esse temperamento já ficou como uma marca em nós. Alguns de uma forma e outros de outra, diz Hipócrates, pai da medicina. Ele defendeu a tese que as pessoas se dividem em 4 tipos de temperamentos. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas além do temperamento, que cada pessoa nasce com ele, tem também uma série de fatores que vão influenciar a vida da pessoa e vão tornar ela ainda, cada um indivíduo diferente dos demais. Nós falávamos semana passada que existem mais de 6 bilhões de pessoas no planeta, mais de 6 bilhões, talvez já 7 ou quase chegando a 7, mas cada pessoa tem uma característica ou características diferentes, tanto na sua parte externa, exterior, como na sua parte interna, na sua formação de caráter. Porque o conjunto do temperamento mais a personalidade da pessoa forma o caráter, ou seja, a marca, aquilo que distingue a pessoa dos demais. O caráter é uma marca, é um distintivo. E essa marca, esse distintivo, esse caráter, é a soma do temperamento, que a pessoa já nasce com ele,
e da personalidade, que é formada tanto pelo temperamento, como pelas características que a pessoa vai adquirindo através do ambiente em que ela foi criada, dos relacionamentos que ela travou. Tudo isso vai influenciando a personalidade, que juntamente com o caráter, aliás, juntamente com o temperamento, vão formar então o caráter da pessoa. Então, como cada pessoa tem o seu caráter, que é formado pelo temperamento e mais a personalidade, nós precisamos conhecer bem as pessoas, porque um dos erros nossos nos relacionamentos é querer que as pessoas sejam todas iguais a nós. Mas, se todo mundo fosse igual, não haveria um mundo. Porque, como nós vemos através do estudo dos temperamentos, cada temperamento tem queda para uma coisa. Uns têm mais queda pela arte, outros têm mais queda pelas profissões que exigem cálculos, outros têm mais queda pelas profissões que exigem ativismo, outros têm mais queda para aquela profissão em que ele se torna mais passivo, tudo mais. Mas toda essa diferença de caráter, personalidade, temperamento, é que vai dar condições do mundo existir. Já pensou, esse mundo, se todo mundo fosse igualzinho, ia ser uma dificuldade muito grande, né? Então, o que nós podemos fazer para melhorar os nossos relacionamentos? Aceitar o outro como ele é, entender o outro como ele é. E jamais esse estudo sobre temperamentos venha dar a nós aquele comodismo. Ah, eu nasci assim, eu sou sempre assim, você é sempre assim. Não, eu tenho que entender, eu tenho meu temperamento. Esse meu temperamento, ele tem tantas virtudes como falhas. E se eu não tomar cuidado, eu posso acabar justificando meus pontos fracos nisso. Ah, é que eu sou melancólico, então tem que ser assim. Eu sou colérico, então tem que ser assim. Não. Temos esse temperamento, agimos assim muitas vezes, mas eu vou agir assim, de acordo com o meu temperamento, mas controlado pelo Espírito Santo. Antes de eu conhecer a Jesus, antes de eu ter a minha vida transformada, eu era governado exatamente por essas atitudes. Só que agora, tendo a minha vida transformada, mudada, eu passo a agir de uma forma dirigida, orientada, controlada pelo Espírito Santo. Por exemplo, se antes de eu ter a minha transformação, eu era sempre irado, eu era aquela pessoa que era dominado por uma ira excessiva, agora eu sei que eu tenho em mim essa característica de ira, mas eu tenho que deixar o Espírito Santo controlar a minha ira. Por isso que a Bíblia, eu acho tão justo, a Bíblia é tão justo, as Escrituras, as palavras de Deus, que Deus, como conhece a cada um, Ele sabe que é impossível, né, nós muitas vezes mudarmos totalmente algo que é característica nossa. Deus, Ele quer que nós busquemos a perfeição, mas Ele compreende. Ele não exige que nós obtenhamos essa perfeição de cara, da noite para o dia. Por exemplo, quando a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, Deus está dizendo que Ele compreende que nós nos iramos, mas que nós não podemos deixar essa ira estar sempre em nós. Né? Deus sabe que nós ficamos tristes muitas vezes, mas o que a palavra de Deus diz sobre a tristeza, né? Quem está triste, ore, quem está alegre, cante louvores. Então, Deus sabe que é tão difícil a gente negarmos a nós mesmos, como fazem os budistas.
Os budistas, eles se negam. Está sentindo uma dor? Não, eu não estou sentindo essa dor. Não estou, essa dor não existe. Ele está com a dor. Ele está triste? Não, não estou triste, eu estou alegre. Não existe tristeza. Isso é se autonegar. A gente tem que nos autoconhecermos. Ah, sim, estou triste hoje. Mas aí eu vou conversar com a minha alma, como o salmista. Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas em mim? Será que é porque é segunda-feira? Ou será que é porque meu pagamento não chegou? Será que é porque eu não estou perto do namorado, da namorada? Por que está abatido a minha alma? Procurar descobrir quais as razões da tristeza. E não se autonegar, dizer, não, eu não estou triste, eu estou alegre. É conhecermos a nós mesmos e saber por que razão estamos nesse estado, ou por que estou irado. Existe motivo para a minha ira? Posso mudar essa situação? Ou se eu estou com uma dor, por que eu estou com essa dor? Será algum problema orgânico? Problema físico? Posso mudar essa situação? Entendeu? Se nós não nos autonegarmos, nós não vamos poder mudar nada. Porque tudo que estamos sentindo nós vamos negar. Os budistas são orientados a agir assim. Através dos ensinamentos de Buda, eles aprenderam a agir dessa forma. Que não é certo, não é certo. Quando Jesus falou, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo para nós entregarmos, ou nós deixarmos nossos interesses, nossa vida, aquilo que nós somos nas mãos de Deus. Ligar a nós mesmos. Bom, eu tinha um alvo na vida que era esse, mas esse meu alvo não condiz com o plano que Deus tem para mim. Então eu renuncio. Esse negar-se que Jesus fala é mais uma renúncia. Renúncia de nós mesmos, daquilo que nós queremos, daquilo que nós pretendemos, dos nossos alvos. Não totalmente ficar sem alvos na vida, mas não é isso. É tornarmos os nossos alvos os alvos de Deus. A coisa compatível, a coisa mais sintonizada com Deus. Todos nós temos que ter alvos na vida, senão nós não conseguimos sobreviver, nós não conseguimos avançar. Então, gente, quando nós aprendemos a nos conhecer, amarmos a nós mesmos, nós passamos a amar os outros. Por isso que Jesus falou sobre os dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento, e ao próximo como a si mesmo. Porque se eu não me amar, eu não posso amar os outros. Então o objetivo desse estudo também é esse. Aí sobre amar a si mesmo, nós falamos das características físicas que não devem ser levadas tanto em conta. Falamos sobre os padrões de beleza que o mundo impõe. E a palavra que eu queria lembrar na semana passada era conveniência. Os que se dizem entendidos do mundo da moda, eles impõem um padrão de beleza mais conveniente para eles. Um padrão de beleza mais conveniente para o mundo da moda, para os grandes estilistas, para aqueles que organizam desfiles, é aquela magreza esquelética mesmo. Porque qualquer roupa que eles criarem vai servir, vai cair bem. Mas na verdade, esse não é o padrão que a gente vê o mundo aceitando, o mundo aplaudindo, o mundo mesmo, as pessoas. Pode perceber. Na rua mesmo, se você começar a caminhar pela rua e ver as reações dos homens diante dessas duas características de mulheres, vocês vão se surpreender. Quais as mulheres que são mais apreciadas na rua?
se é aquele modelo esquelético que os desfiles de beleza mostram, essas são as mais avantajadas de corpo. Então, gente, a gente nunca deve, por isso, dizer: ah, meu corpo é feio, ah, meu corpo não é do jeito que eu queria. Gente, se nós estarmos sempre debaixo desses complexos, nós nunca vamos estar satisfeitos, nos autoaceitando, e muito menos vamos aceitar aos outros. Aí já entra outros sentimentos, entra a inveja, entra a ira, passamos até ter raiva das pessoas que a gente gostaria de ser como elas, sem motivo. Passamos a ser pessoas críticas, muitas vezes aquelas pessoas que a gente mais critica, no fundo há uma ponta de inveja, a gente queria ser como uma pessoa. Então nada melhor do que estar de bem conosco mesmo, nos autoaceitarmos. E para nos autoaceitarmos e aceitarmos as pessoas, temos que conhecer. Nós falávamos sobre os 4 tipos de temperamento. Como eu falei, não existe ninguém que tenha 100% essas características, tanto as virtudes, como os pontos fortes, como os pontos fracos. Não existe. Eu posso ter 80% de um temperamento, 20% de outro, 50% de um, 50% de outro, mas nunca vou ter 100% isso aqui. Isso aqui é mais uma forma teórica que inventaram de tentar mostrar ou definir o temperamento, a marca de cada pessoa. Eu falei até semana passada que meu temperamento predominante era o melancólico, mas não é o fleumático, eu confundi. Eu tenho mais de fleumático do que melancólico, talvez 80% de fleumático, 20% de melancólico, ou talvez 60% de fleumático, mais uns 10% de cada um dos outros temperamentos. Mas o que mais predomina é o fleumático, talvez 80% de fleumático, 20% de melancólico, 10% de colérico, 10% de sanguíneo. E aí cada um de vocês vai percebendo onde vocês se encaixam. O sanguíneo é aquela pessoa que tem como pontos fortes ser mais expressiva, cordial, amigável, comunicativa, entusiasta, compreensiva. E como pontos fracos, indisciplinado, emocionalmente instável, improdutivo, egocêntrico, exagerado. Já o colérico é aquele que pessoa independente, visionário, prático, produtivo, decidido, líder, cruel, irado, sarcástico, autossuficiente, impetuoso, dominador, vingativo, frio, sensível ou insensível. Já o colérico, o melancólico, aquela pessoa talentosa, analítica, perfeccionista, habilidoso, autodisciplinado, disposto a sacrificar-se, sensível, autocentralizado, desconfiado, melindroso, vingativo, mal-humorado, crítico, não social, pessimista. E o fleumático, uma pessoa calma, quieta, digno de confiança, objetivo, habilidoso para tratar as pessoas, eficiente, organizado, prático, cheio de humor, tolerante, flexível, gosta de adiar, preocupado, egoísta, avarento, autoprotetor, indeciso, temeroso, desmotivado. Na Bíblia, vamos falar sobre alguns personagens bíblicos que se encaixaria dentro desses padrões. Quem você vê na Bíblia que se encaixaria como de um temperamento sanguíneo? Você lembra de alguém na Bíblia? Tanto do Antigo como do Novo Testamento? Ou um colérico? Ou um melancólico? O colérico poderia ser Pedro. Pelas partes fracas. Ele até o dia da crucificação de Jesus, ele ainda andava com uma peixeira na cintura. Nos dias de hoje, né, se fosse um baiano, literalmente ele andava com a peixeira ali.
Ele tinha uma espada. Depois de andar 3 anos com Jesus, ele puxou da espada e cortou a orelha de uns que queriam prender Jesus. Agora, aí um exemplo clássico de temperamento controlado pelo Espírito. Ele tinha esse temperamento. Ele andou com Jesus 3 anos, mas ainda não era dominado pelo Espírito. Ele passou a ser dominado pelo Espírito Santo quando ele foi cheio do Espírito Santo. Quando que deu o enchimento de Pedro do Espírito Santo? Em Atos 2, quando, depois da morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus, eles estavam reunidos em 120 pessoas, naquela sala chamada cenáculo, por 10 dias orando, buscando a Deus. O Espírito Santo veio sobre eles foram cheios. Dali Pedro já saiu transformado. Pregou um sermão, quase 3.000 almas se converteram. E dali por diante, ele que era medroso, passou a dominar aquele medo. E através da fé em Jesus, através do enchimento do Espírito Santo, ele transformou o medo em coragem, porque ele era medroso. O temperamento colérico, ele tem essa característica. Ao mesmo tempo que o camarada se mostra corajoso, valente, por dentro ele tem um certo medo. Pedro era. Ele ficou com medo de afirmar que era seguidor de Jesus diante de uma simples criada. Negou Jesus. No entanto, naquele momento ele age mais por ímpeto. No momento é que está cheio de coragem. Puxou a espada, cortou a orelha de um. No outro momento ele está já cheio de medo. Morreu de medo de uma simples serva, uma servente, uma criada, uma empregada. Então é para a pessoa instável. Ou é valente demais ou é medrosa demais. Às vezes enfrenta o leão, mas sobe em cima da mesa com medo de uma barata. Mais ou menos assim. Então, depois do enchimento do Espírito Santo, ele passou a ser uma pessoa corajosa. Ele pregou um sermão, antes com medo de negar Jesus, depois ele prega um sermão apontando, dizendo: vocês crucificaram Jesus, esse Jesus que vocês mataram, e falando diante das autoridades, diante de todo mundo, diante dos judeus, esse Jesus que vocês mataram, mas que ressuscitou, é o que está fazendo o que vocês estão vendo hoje, derramando esse Espírito Santo sobre todos nós. Esse Jesus que vocês mataram, olha que coragem, né? E dali por diante, a gente nunca mais vê Pedro puxando a espada para ninguém. Abandonou a espada. Nunca mais vemos ele da forma como ele era. Ele passou a ser dominado, controlado pelo Espírito Santo. Um exemplo de sanguíneo, melancólico ou fleumático, o que vocês acham? Sanguíneo, eu acho que é Paulo. Paulo? Paulo. Quando escreve as cartas. Você vê nele essas características? No caso, as qualidades, né, pastor? Porque assim, nesse gráfico aí, para mim seria mais ou menos assim: o que está no centro, os pontos fracos, seria mais no início. Pode-se dizer assim, em algumas pessoas... Antes da conversão. Isso. Antes da conversão, a pessoa destaca-se mais na pessoa, sobressai mais na pessoa os pontos negativos. Depois passa a sobressair os pontos positivos. Boa. Legal. Sim, porque a gente vê que muitas vezes as pessoas, quando ainda não eram convertidos, eles eram assim meio que fechados, mas depois que se converte, alguns ainda se sobressaem mais, falam mais, se expressam mais, né? Aí aparece um talento da pessoa, né? Então eu vejo esse gráfico dessa forma: a parte de dentro, a pessoa antes da conversão, a parte de fora depois que se converte. No meu caso, assim, que eu estou olhando ali, assim, acho que Paulo talvez, acho que sanguíneo, né? Que ele foi falante, foi expressivo, foi cordial, foi amigável, foi, né, comunicativo demais, né? Entusiasta bastante. Né? Então, compreensivo em algumas situações, né? Então eu acho que ele foi, acho Paulo, no caso, pelas qualidades, sem menosprezar os outros, porque também tem uma parte como é que se fala, uma porcentagem, né? Eu acho que a pessoa não é só um.
como eu falo, Só um temperamento aí, mas tem uma porcentagem. ele pode ser um sanguíneo misturado com um colérico. Isso. E aí, no caso, depois que eu creio que a pessoa se converte, eu acho que o que predomina mais seriam as qualidades, os pontos fortes. Né? Tem a perseguição também da igreja, né? Não deixa de ter os pontos fracos, porque a pessoa ainda é um ser humano, né? Vamos dizer assim. Ele ainda carrega alguma coisa da natureza. Mas já em menor grau, né? Mas já em menor grau, hein? A pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de... Tirando a parte do Vinícius de não dividir chocolate, né? Mas... Isso aí tá mais cru. O Vinícius antes não dividia a mamadeira, agora ele não divide o chocolate. Né, Vinícius? Meu pai. O Vinícius ainda na parte do chocolate, ele está ali dentro ainda, viu, pastor? Dentro do que? Na parte da Fleumático. Parte fraca. Ele está nos pontos fracos ainda aí. Ser ele com uma barra de chocolate predomina as partes de dentro ali. Os pontos fracos, né? Vamos dizer que nós estamos todos nos aperfeiçoando, né? Isso. Vai chegar lá, vai chegar. Vamos continuar orando, viu, irmãos? Pelo Vinícius. E sobre o melancólico? Quem que vocês veem na Bíblia um melancólico? Eu vejo João como melancólico. João. Está bem a característica de João. E no Antigo Testamento, vocês lembram de alguém? No Antigo. Davi. Davi, pelos salmos dele, ele se mostra bem melancólico. Ele é aquela pessoa talentosa, talento para música, para poesia, Sim. autodisciplinado, tudo mais, disposto a sacrificar-se. Mas Davi, pelo lado melancólico, só pelas partes fortes, pelas partes fracas eu não comi nada. Pelo que tem na história. Só em alguns salmos. Em alguns salmos a gente vê, tem salmo que ele fala em vingança, tem salmo que ele fala, ele está desconfiado, desconfia até de Deus, que Deus o abandonou, ele está mal-humorado. Muitos salmos, né? Mas são aqueles, como eu falei, aquelas instabilidades da alma. Já em outros salmos ele se mostra bem cheio de entusiasmo, ele se mostra bem cheio de força, ele se mostra bem... É isso, talvez ele fique ele fique naquela... aquela balança. O que acontece com a vida da gente não é feita só de picos de montanha, ela é feita também de vales. É uma coisa sem explicação, às vezes a gente vai dormir tão entusiasmado, tão cheio de força, no dia já amanhece bem para baixo. Tudo isso aí, gente, tem muitos fatores que contribuem. Tem fator físico, fator emocional, fator espiritual. Às vezes essa queda de humor, de produtividade, é até um problema físico, problema hormonal, problema de vitamina no corpo. Então a gente tem que analisar o que nos leva muitas vezes a cairmos de produção, a alterarmos nosso temperamento, nosso comportamento. Tem muitos fatores, mas é nos autoconhecendo que a gente vai descobrindo certas coisas. O dia da semana também influi no humor. Segunda-feira é o dia que as pessoas estão mais mal-humoradas, estão mais para baixo. De manhã cedo é cruel. Sexta-feira as pessoas já começam a se encher de força. Muda, né, o temperamento, as características. Então, tudo isso influencia o ambiente, o físico, o emocional, tudo muda. Né? Muda muito. Então, fleumático, o que a gente vê na Bíblia com essa característica? Pastor, fleumático, só pelo digno de confiança, ali eu acho o Senhor Jesus Cristo, né? O único assim, digno de confiança. Aí eles não colocaram muito bem, não, sabe? Esse digno de confiança não ficou legal, não. É digno de confiança. Só tem um mesmo. Só tem um. Ele era calmo, ele era quieto, era objetivo, habilidoso em tratar com as pessoas, eficiente, organizado, prático. O cheio de humor, em alguns filmes,
Ainda passa ele brincando, ali, brincando com rindo. os discípulos e tudo mais. Tolerante e flexível em algumas situações. Agora, dos pontos fracos, nenhum. Não, dos pontos fracos nenhum, não. Ô pastor, aí é um exemplo clássico, porque ele era perfeito. Então nós, aquilo que o Jesus falou, antes da conversão, destacava-se os pontos fracos, depois da conversão destaca-se os pontos. Por isso que ninguém precisa ficar preocupado, vixe, se eu sou colérico eu sou tudo isso, meu Deus, se eu sou melancólico eu sou tudo isso. É muito pesado, né? Esses pontos fracos, pesa muito, mas isso estava em você mais forte, mais em evidência antes da conversão. Muito bem colocado isso. Porque talvez nenhuma pessoa que tenha tido uma experiência com Deus, uma conversão, está se encaixando nisso aí. Como é? Eu sou assim, eu era assim, mas agora não. Pastor, José também, né? José pode se encaixar aí. Abraão. Né? Abraão, aquela calma dele para levar o próprio filho para sacrificar, é incrível, né? Ele era uma pessoa confiável, até Deus confiou nele, né? Ser o seu amigo. Então aí vocês veem, através desses exemplos na Bíblia, algumas dessas características. Agora, como nós podemos lidar com essas diferenças? São tantas diferenças, como nós podemos lidar com tudo isso? Como nós podemos nos relacionar bem com as pessoas? Porque relacionamento está em todas as áreas da nossa vida. Em casa, na escola, no trabalho, na igreja. Nós temos que aprender a conhecer as pessoas que estão à nossa volta, saber respeitar os limites de cada um. Mas se eu posso fazer isso, por que a pessoa não pode? Se eu posso ser assim, por que ele não pode? Cada um tem seus limites. Exatamente por causa das nossas características pessoais diferentes de cada um. Temos que aprender, fazer um autoexame de nós mesmos. 1 Coríntios 11:28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é só no momento da ceia, é sempre. Como eu estou agindo? Como eu estou procedendo? Tenho me desenvolvido? Tenho me transformado dia a dia? Tenho buscado me aperfeiçoar? Ou eu continuo sempre o mesmo e queremos ser sempre o mesmo? Bom, certo escritor literário russo, ele disse assim: todos pensam em mudar a humanidade, ninguém pensa em mudar-se a si mesmo. Nós sempre pensamos nisso, né? Se esse mundo não tivesse os políticos corruptos que tem, o mundo seria melhor. Se o mundo não tivesse tantas pessoas violentas, o mundo seria melhor. Mas e nós? O que nós estamos fazendo para contribuir para um mundo melhor? Estamos mudando a nós mesmos? Se cada um pensar em mudar-se a si mesmo, o mundo todo vai mudar. Bom, quando agimos assim, esquecemos do real sentido da vida, que Jesus veio a esse mundo exatamente para fazer morrer essa nossa natureza terrena e para nos revestir, nos dar uma nova natureza, uma nova roupagem. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Agora a questão, como manter um bom relacionamento? Muitas vezes, talvez, isso já aconteceu com você. Você nunca conheceu uma pessoa, nunca conversou com ela, mas você cisma. Aquela pessoa não vai com a minha cara. Ou eu não vou com a cara de tal pessoa. Você já conversou com ele? Você já conversou com ela? Não. É só pelas características externas, só pelo jeito da pessoa, você já rotula. Você não gosta dela, ou você já julga, ela não gosta de mim. Quando na verdade são só diferenças de temperamento que você está percebendo, mas sem conhecer a pessoa mais pessoalmente. Bom, pastor, pode falar aqui. Eu mesmo lá no Moinho, durante a semana, então era aquele fluxo de caminhão, e
eu era responsável por emitir nota fiscal. Então era muito trabalho durante a semana. Então, alguns prestadores de serviço que entravam durante a semana, eles me viam entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair. Eu falava bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que eu estivesse lá. E algumas pessoas falavam assim, pô, esse cara é um exibido, né, tal, não fala com ninguém, porque alguns ainda tinham tempo de ficar ali conversando. E eu não tinha durante a semana. Então, só de olhar, né? Nunca tinha então eu chegava e só entregava as coisas e já saía, porque tinha muita coisa para eu fazer. E quando eu estou trabalhando, gosto de ficar bem centrado no negócio que eu estou fazendo ali para não errar. Principalmente porque gerava multas e tudo mais, então não era fácil. Então chegava no final de semana, a gente já falava para o pessoal, ó, final de semana se não tiver trabalho, a gente vai se reunir, vai comer pizza, né? Eu trabalhava com um rapaz numa sala e muitas vezes a gente comprava 2 pizzas, né? Ou a gente comprava bolo, comprava salgadinho para 2 pessoas. Aí o pessoal chegava assim, olhava e falava assim, caramba, tudo isso só para vocês 2? E para quem chegar aí, né? A gente compra e a gente vai passar aqui 8 horas aqui dentro, sem fazer nada, então muitas vezes a gente passava 8 horas comendo, né? E depois o pessoal chegava no final de semana e olhava assim e falava, caramba, eu pensava que você era assim, 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 você era tão antipático, porque você só entrava aqui, falava bom dia, boa tarde, boa noite e saía, não dava... Depois que começaram a se aí depois relacionar, começaram a se conversar, relacionar, conhecer. poxa, você é diferente, pô, você é legal, porque né, por mais que você trabalhe no administrativo, você senta aqui, come junto com a peãozada, né, fala com todo mundo. Então, durante a semana é uma coisa, né, aquela correria, aquela vai e vem, papel para lá, papel para cá. Então, muitas vezes você não tem tempo, mas você passa e fala um bom dia, boa tarde, boa noite, que é o básico. Né? E numa outra oportunidade que você tiver, você senta, conversa com a pessoa, e a pessoa vai ver que não é nada daquilo. Né? Muitas vezes a gente tem essa primeira impressão da pessoa. Né? Tem umas que não, você bate, é certo. Né? Mas tem algumas que muitas vezes é questão de tempo. Né? De você. Por isso que é importante nós não julgarmos as pessoas antes de conhecermos, né? Sabermos como realmente a pessoa é. Até mesmo no caso, pastor, líderes, ou qualquer até professor no caso, a gente vê os professores falando, o pastor falando e tudo mais, né, muitas vezes até repreendendo em certas situações, né, mas a gente tem que também procurar saber os motivos que o levam a tomar aquela posição, de separar isso, separar aquilo, muitas vezes na hora do culto, muitas vezes numa hora de um trabalho aqui na igreja. A gente tem que procurar saber definir isso. A pessoa está ali, ó, ela está à frente, ela presta contas, ela faz isso, ela tem um certo protocolo, né, vamos dizer assim, a seguir, né, nos trabalhos. Quem tem os seus chefes aí que tem que gerar produtividade e tudo mais, tudo isso. Mas a gente vê que depois numa festa de confraternização, muitas vezes aquilo muda, aquilo cai, né? A pessoa não é tão arrogante, a pessoa não é tão chata como a gente pensa, né? Conhecer não só a pessoa, mas as circunstâncias que a pessoa vive, né? Para nós sabermos os motivos por que ela age assim. Bom, muito bem. Então agora, para nós mantermos um bom relacionamento, agora falando entre irmãos, quais são então os mandamentos na Bíblia? Vamos lá para a Bíblia então, em Efésios 4. Alguém lê para nós Efésios 4, 25 a 27, por favor? Mateus 18, 15 a 17. Porque o primeiro ponto, a primeira atitude, a primeira ação nossa para nós termos um bom relacionamento entre irmãos é falar a verdade. Custe o que custar. É mesmo, pastor? CQC, custe o que custar. Mas mesmo Exatamente. Por quê? Não sei se vocês já assistiram também, não sei se foi um filme que passou. O cara só falava a verdade.
Não sei se foi aqui. Do Jim Carrey. Hã? Foi um filme? É, um filme, né? É isso mesmo. O que aconteceu quando o cara começou a falar só a verdade? Praticamente perdeu todos os amigos. Praticamente ficou sem, não sei se esposa ou namorada. Então, já pensou? Mas o que aconteceria se nós realmente... É que muitas vezes, queridos, aliás, sempre a verdade tem que ser falada, mas tem que ser falada com jeito, né? Tem que ser falada de uma forma sensível. Porque senão a verdade dói. A Bíblia fala em Provérbio que melhor são as feridas feitas pelo leal, amigo sincero, amigo verdadeiro, do que o elogio ou a bajulação de uma pessoa não sincera. Vou falar com meu amigo que ele está me dando R$50, faz tempo. Melhor são as feridas. Mas, gente, é duro falar a verdade sem machucar, mas tem que ser feito assim, para não acontecer como no caso do filme, o cara detonar tudo. Ah, não, já que falar a verdade, vamos detonar tudo. O que diz Efésios 4, 25, 27, por favor? Porque, por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Então, se teu irmão pedir uma opinião sincera, dê. Se teu irmão chegar para você e falar, como você acha que eu estou com essa roupa? Você está vendo que está ridículo. Ele fala, não, está jóia, está bonito, né? O que você acha do meu cabelo? Tá bom, bonito. No fundo você está falando outra coisa. Fala a verdade. Em casa eu falo assim, para ganhar tá bom. Mas dá problema, pastor, se for falar. Para ganhar tá bom. Por mais que você fale, não, você deveria colocar aquela outra assim. Não, eu vou com essa mesma. Falar com jeito. Assim. Mas daquele outro jeito fica melhor. Né? É difícil, viu, pastor? É difícil. Mateus 18, 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vai e mostre o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandares. As Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra e pelo menos duas testemunhas. Olha, aí, um exemplo bom, muitas vezes nós não seguimos. Existem 3 etapas a ser seguida quando a gente vê uma pessoa errando, falhando. Só que geralmente nós queimamos as 2 etapas iniciais e vamos para a terceira. Vimos que nem aconteceu uma certa vez. Uma irmã chegou para mim e falou: pastor, o senhor não sabe quem estava no baile de carnaval. Aí geralmente, quando a pessoa vem com uma notícia assim, eu falo: peraí, vamos usar 3 peneiras? Quais são as 3 peneiras? A peneira da bondade, a peneira da verdade e a peneira da necessidade. Você está me trazendo uma notícia, um fato sobre o seu irmão por bondade, para que ele seja mudado, para que ele seja abençoado, para que isso venha a ser benefício para a vida dele? Você está agindo com bondade ou é simplesmente uma fofoca maldosa para prejudicar o irmão? Segundo, um tempo atrás, isso foi em outro ministério, eu usava muito, tinha que usar muito essa peneira, até que foram aprendendo, aí eu passei a usar menos. E aqui, graças a Deus, os irmãos são bem instruídos. Na maioria das vezes, a gente não precisa usar isso, porque os irmãos já sabem como é o nosso jeito, que a gente não gosta de ouvir fofoca, comentários a respeito de outros. Então, eu perguntava: tudo que você vem a falar da pessoa é totalmente verdade? Aí a pessoa: bom, é. Aí vinha a terceira peneira. É por necessidade? Existe uma necessidade mesmo de você falar isso? Tem que ser falado? Não tem outro jeito? Às
Às vezes a pessoa já numa dessas 3 peneiras já vai. Acho que não vai passar por essa peneira. Então, a pessoa chegou para ele e disse, pastor, eu vi fulano no carnaval, baile de carnaval. Ela tem que ser disciplinada, ela não pode estar na igreja assim. Eu falei, mas se você viu, então você estava lá. Não, pastor, eu vi pela televisão, foi uma... Estava sendo transmitido um baile de carnaval na televisão. Você não devia estar vendo nem pela TV. Então, gente, aí um exemplo típico. Por que essa pessoa não chegou, não foi direto na pessoa que ela viu no baile de carnaval e falou, querido, você está errado, você não deve estar fazendo isso. Carnaval é uma festa que não condiz com os princípios cristãos. Não faz mais isso não, tá? Aí a pessoa, fulano, ouviu ela e disse, tá bom, eu errei, eu devia ter errado. Acabou, por aí tu não precisava nem falar para mais ninguém. Não precisa levar para fulano, não precisa trazer para o pastor, não precisa mais, a pessoa já se corrigiu. Disciplina é isso. Não é colocar a pessoa no banco, não é excluir a pessoa da coisa. Disciplina é a pessoa se corrigir, se autocorrigir, disciplinar-se. A gente tem que muitas vezes rever nosso conceito de disciplina. Às vezes numa palavra que você dá à pessoa, a pessoa já aprendeu, já se disciplinou, já mudou, não precisa mais nada. Agora, e se a pessoa que foi para o baile chegasse e dizer, eu vou mesmo, não estou nem aí, ninguém, minha vida, quem responde para minha vida sou eu, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Sai fora, meu irmão, vai cuidar da tua vida. O objetivo da disciplina não foi alcançado. O que essa pessoa que viu ele pela televisão, pulando o baile de carnaval, agarrando as meninas lá, o que essa pessoa tem que fazer? Falar, pois bem, eu vou trazer uma pessoa aqui comigo, que ele vai falar a mesma coisa com você, vamos ver se muda. Aí, essa pessoa que assistiu o baile de carnaval pela TV, pega um outro irmão, fala, irmão, tem um problema aí, eu estou tentando mostrar para uma pessoa que ela está errada, mas ele não quer aceitar. Quer ir comigo para você também tentar levar ele a se corrigir? E ser testemunha que eu realmente falei com ele, ele não aceitou? Tá bom, vamos lá. Aí vai 2. Você está na igreja lá, às vezes você até canta lá na frente, tudo, você está tocando, ou você está participando da comunhão com os irmãos, tudo. Você está pulando baile de carnaval, você não acha que você está errado? Olha, eu já falei que eu não estou errado, que é assim mesmo, vou ser assim, vocês não têm nada a ver comigo. Falou? Me deixa. Aí pronto. O fulano que assistiu o baile de carnaval, ele já cumpriu 2 etapas. Foi falar com a pessoa não quis se corrigir, levou mais uma testemunha, mesmo assim, tentou também mais uma vez aconselhar, não aceitou. O que ele tem que fazer agora? Aí sim, por amor a essa pessoa, por bondade, por necessidade, ele vai chegar na liderança da igreja e vai falar com toda a verdade, olha, a gente precisa ajudar tal fulano, porque ele está assim, 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 ele pulou o baile de carnaval, fez aquilo, eu também errei de ter assistido, mas a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar. Então eu estou entregando esse problema para a liderança, porque nós já tentamos conversar com ele, talvez faltou argumento para nós, mas talvez você como liderança tenha mais argumento para chegar nele, chegue nele e tente corrigir. Viu como que é as coisas? Agora, se de cara o cara já tivesse aceitado, falando, não, estou errado, vou parar, vou mudar. Aí acabou, queimou, parou por aí mesmo, acabou ali. Aqui na Bíblia está dizendo que se a pessoa não aceitar um conselho da liderança, não quiser falar que está certo, é para tratar como um cobrador de impostos. Aí sim, a liderança vai chegar e falar, olha, então, acho que você está perdendo tempo na igreja, seu lugar não é aqui não, você tenta obter uma transformação, uma mudança, reveja seus conceitos, mas aqui você não pode permanecer agindo dessa forma. E a pessoa vai se... Não é para jogar a pessoa no mundo, jogar a pessoa fora, mas é para a pessoa cair em si, tentar levá-la a corrigir o erro, não se estrambelhar de uma vez, né? No caso é como assim, a pessoa
Seria tipo um banco de se a pessoa não saiu da igreja, olha, mas se ela exerce alguma função de estar ali no altar cantando, pregando, sei lá. Você vai ter que se deixa autoanalisar, se corrigir até você ter uma atitude melhor, uma mudança, uma decisão de mudança. Você vai ficar ouvindo, aprendendo mais. Tá? Senão também eu vou estar colocando a pessoa como se você já tivesse uma guerra na linha de frente para ser alvejada pelo inimigo. O inimigo ama isso. Ele adora acusar. Então, para você, tá? Você estava lá dançando comigo no bairro, agora está aí querendo cantar para Jesus, você está aí querendo fazer isso, fazer aquilo. Aí ele vai acusar até a pessoa cair, até derrubar a pessoa. Então, por amor à pessoa, essa seria a atitude certa. Vamos lá. Efésios 4:29. Não saia de sua boca nenhuma palavra torta, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Que assim transmita graça aos que o ouvem. O que nós podemos classificar como palavras torpes, né? Palavras que não edificam, palavras más, palavras obscenas, gozações. Então, esse mandamento é claro, sobre não falar, não deixar nenhuma palavra dessa sair da nossa boca, mas somente a que sirva de edificação. É claro, não tem mal nenhuma brincadeirinha de vez em quando, desde que seja sadia, né? Não seja uma brincadeira que venha ofender, que nem eu falei na semana passada. Quantas palavras na minha infância, na minha adolescência, marcaram, me tornaram uma pessoa evasiva, uma pessoa que já não queria mais nem conviver com os amigos, por causa das gozações, das brincadeiras, né? Por causa de jeitos, trejeitos, características do corpo. Isso marca muito, principalmente na fase da infância e da adolescência. Já na fase adulta a gente nem liga para isso. Pode chamar a gente de narigudo, de orelhudo, que é realmente, quando a gente vai ficando velho, cresce as orelhas e o nariz não para de crescer mesmo. Então é uma realidade. Aliás, como eu postei no Facebook esses dias, a vida depois dos 40 anos é uma riqueza, né? O indivíduo passa a ter chumbo nos pés, açúcar no sangue, catarata nos olhos, passa a ter prata nos cabelos, uma quantidade imensa de gases. É uma riqueza, né? Tudo aumenta a pessoa. Alguns passam a ter ouro nos dentes, né? Então é riqueza que a pessoa obtém depois dos 40. Porque ele passa a ser uma máquina de produzir todas essas coisas. O senhor a ser alto. Eu comecei a me encaixar nisso aí. É verdade, né? Eu estou ficando rico, eu tenho todas essas coisas, né? Então, cada um de nós vai experimentar essa riqueza. Quando chegar lá, eu dei risada e falei, olha, o indivíduo também que chegou com a esposa, estou careca, barrigudo, estou fora de forma, preciso de um elogio. A esposa chega para ele, sua visão está ótima. Pelo menos a visão está ótima. Não, o Jonas não. Eu nem a visão dele não está ótima. Nem a visão. Ai, Eu só ficando rico. então, gente. Ele continua pobre. Pra gente que já está na idade dessa idade, essas brincadeiras são até engraçadas. A gente se acha tudo isso muito legal, muito cômico, né? Mas para um adolescente, eu lembro que aí eu comecei a lembrar da minha infância. Eu tenho um grupo no Facebook que é dos amigos de infância. Depois de 40, de 30 anos nós viemos nos reencontrar e lembrar as brincadeiras, né? Aí cada um fica, vocês se lembram da musiquinha do fulano? Tinha um que era o apelido dele era babuíno. Ele tinha uma orelha avantajada, que a musiquinha dele era aquela.
mesmo não querendo, não podendo acreditar. Suas orelhas cresceram tanto, eu não pude entender. Agora você pode voar. É uma brincadeira desse tipo. Até com problemas graves físicos, traumatizantes, criava-se brincadeira, como o nosso colega que era todo queimado no rosto, tinha que andar com um colete assim e chamava ele de La Múmia, Baconzito. Isso é maldade pura, né? Com o meu apelido, Joaninha, e tudo mais, né? O camarada não podia ter um pouquinho de delicadeza, que já era confundido com o efeminado, né? Então, tinha que estar sempre mostrando que era, mesmo sendo delicado, que tinha que mostrar aquela rudeza que muitas vezes não era dele, né? E as características físicas, às vezes o adolescente chega na puberdade, por causa dos hormônios que estão dentro dele em erupção, em desordem, cria-se um volume nos seios, no peito, nos mamilos, e às vezes até sai leite. É normal. Aperta. Eu vi ele me apertando, falou, olha, nunca sai leite não. Tá sem doer, sai. Então, às vezes o adolescente fica encucado com isso. Ih, estou me transformando em mulher. Ixi. Tem jeito. Isso aí é agora, né, pastor? Isso aí é agora, né? O quê? Não, adolescência, na fase da adolescência, puberdade. Vocês nunca leram livro sobre puberdade? Vocês explicam que isso é normal. É normal. Os mamilos crescerem, nos homens às vezes, e até sair leite. Quando espreme. Então, eu ficava muito encucado com isso. Tinha que às vezes sair na rua escondendo. Ou às vezes vem aquele sentimento de culpa. Aí começavam a falar, porque fulano está se masturbando muito, está fazendo isso, está fazendo aquilo, por isso que está crescendo os peitos, vai crescer cada vez mais. Isso aí é um pavor. Então, características físicas, né? Nariz exagerado, orelha, corpo desengonçado, como é característica muitas vezes do adolescente, porque está crescendo rápido, às vezes tem aquele desengonço, aquela coisa assim meio, sabe? O corpo cresce da noite para o dia, então às vezes ele não sabe andar direito, não sabe sentar, não sabe expressar, mas é tudo normal. Só que uma coisa que deveria ser levada na brincadeira, na esportiva, acaba traumatizando. Então, por isso que Paulo fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente a que for boa para edificação, transmitir graça aos que ouvem. Porque como nós falamos na semana passada, isso pode levar ou a pessoa a se suicidar, isso no caso mais extremo, ou ela se entristecer, se isolar, se suicidar e até matar os outros. No caso lá do Realengo, ele era um adolescente que foi muito zombado, caçoado, bulinado, né? Sofreu bullying na infância, no tempo escolar. E o alvo principal dele, naquele ataque, quem foram? As moças, porque eram as que mais tiravam sarro. Então, não vamos criar monstros, né? Mas vamos edificar pessoas que se autoaceitem. Então, esse é o mandamento. Mas não é que seja proibido fazer brincadeira. Claro, tem brincadeira que não são brincadeiras inocentes, não ferem, até a pessoa até gosta, né, daquela piada, daquela brincadeira, mas outras já não. Então, a palavra torpe significa desonesto, sem pudor, infame, vil, repugnante ou obsceno. Este é outro mandamento que é difícil às vezes de seguir. Suportar uns aos outros. Colossenses 3,13 e Romanos 12,18. O que vem a ser esse suportar? O que diz aí? É fácil conviver com aquelas pessoas que a gente gosta, não, que a gente tem mais afinidade,
que é mais parecido com a gente, mas é mais difícil conviver com aquelas pessoas que são totalmente diferentes ou que não temos tanta afinidade, não é? Mas em todos os casos devemos suportar, não suportar no sentido de aturar, mas servir de suporte. Leia aí, por favor, Colossenses 3:13. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Perdoar. Essa é a chave. Porque, ó, se eu não perdoar, guardar mágoa, ressentimento, o prejudicado vai ser eu mesmo. Isso vai fazer mal para a minha saúde física, minha saúde espiritual, minha saúde emocional, vai me detonar. Enquanto a outra pessoa vai ficar bem. Eu não perdoo a pessoa está bem, mas eu mesmo estou me acabando. Romanos 12:18. Pode ler. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Olha, no que depender de você, faça o possível, todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. No que depender de mim. Eu acho o fulano mesmo assim, eu fiz de tudo para a pessoa se dar bem comigo, ela não quer, o problema é dela, mas eu fiz minha parte. No que depender de vós. Até isso a Bíblia é sábia, né? E Deus já sabia que relacionamento é complicado. Às vezes uma pessoa faz de tudo para a outra gostar dela, faz de tudo para se dar bem com a outra pessoa. Não tem jeito, a pessoa não quer. Então, bem, se entregou na mão de Deus, mas você não vai guardar mágoa, não vai guardar rancor, não vai guardar ressentimento. Perdoem-se. Porque esse suportar está muito além do que aquilo que a gente imagina. Bom, eu não gosto daquela pessoa, não amo aquela pessoa, mas eu vou suportar. Não tem outro jeito. Esse suportar está mais para servir de suporte. Eu vou apoiar o meu irmão. Mesmo ele não tendo o jeito que eu gostaria que ele tivesse, mesmo ele não sendo como eu gostaria que ele fosse, eu vou apoiar, eu vou suportar, vou servir de suporte para ele não cair, para ele não desanimar, para ele não se perder. Eu vou ajudá-lo, suportar uns aos outros. Bom, gente, 10h37, acabamos de orar. Nós vamos orar se alguém tiver alguma pergunta sobre isso. Depois nós ainda vamos, eu pensei em acabar hoje, mas semana que vem já vai direto para os outros pontos e vamos ver se a gente vai entrarmos em relacionamentos com Deus. Amém? Alguém gostaria de perguntar, acrescentar, tirar uma dúvida ou comentar? Não? Então vamos orar. Pedir para o Jonas, nosso irmão, está orando para nós assim. Sairmos e colocarmos em prática tudo isso, né? O que é mais difícil. Aprender a ouvir é fácil, agora o mais difícil é colocarmos em prática. Oramos. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por mais uma vez, meu Pai, estar podendo ouvir da Tua palavra, Deus amado. Que o Senhor venha estar guardando, meu Pai, tudo que aqui foi ministrado em nossos corações para ser usado, meu Pai, no momento oportuno, Deus amado. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a cumprir, meu Pai, tudo o que foi falado, tudo que o Senhor colocou em nossos corações, meu Pai, nesta manhã, meu Pai, pois sabemos que não é fácil, meu Pai. Mas com Tua ajuda podemos mudar, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que não vem de Ti, ó Senhor, nós conseguimos com a ajuda do Teu Santo Espírito. Então ajuda a cada um, ó Deus amado, que aqui estão. Peço, ó Deus amado, que o Senhor venha estar, ó meu Pai, no caminho para cá, que o Senhor venha estar nos guardando, nos protegendo, meu Pai, de todo o mal. Pedimos também pelo culto desta noite, ó Deus amado, que o Senhor venha estar derramando a Tua graça ali grandemente, meu Pai. Abençoa, meu Pai, o pregador desta noite, que Tua palavra venha, meu Pai, ao encontro de cada um. Fale em nossos corações, ó Deus amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Que cada um então tenha relacionamentos abençoados por Deus em todas as áreas da vida.